a gente vai resolver o exercício 10.17 aqui do URI, que é esse chamado gasto de combustível. Então vou clicar nele pra gente entender o que eles pedem. Ele fala assim: Joãozinho quer calcular e mostrar a quantidade de litros de combustível gasto em uma viagem. E ele fala aqui, ao utilizar um automóvel que faz 12 km por litro. Com 1 litro, ele consegue percorrer 12 km. Para isso, ele gostaria que você o auxiliasse através de um simples programa. Para efetuar o cálculo, deve-se fornecer o tempo gasto na viagem em horas, que seria essa primeira informação, e a velocidade média durante a mesma, em km por hora, que seria isso aqui. Assim, pode-se obter a distância percorrida e, em seguida, calcular quantos litros seriam necessários. Ele pede aqui, mostre o valor com 3 casas decimais após o ponto. Então, tem o ponto aqui, né, que é a saída, e com 3 casas decimais. Então, ele fala assim: o arquivo de entrada contém 2 inteiros, que são esses dois. O primeiro é o tempo gasto na viagem, em horas, e o segundo é a velocidade média durante a mesma, em quilômetros por hora. Então, aqui a gente tem a quantidade de tempo que ele ficou dirigindo, que seria 10 horas, e aqui a gente tem a velocidade média por hora. Se você gastou 10 horas e em cada hora você percorreu 85 quilômetros, quanto a gente sabe a quantidade total de quilômetros percorrido? Basta multiplicar um por outro, certo? Então a gente vai ter o total de quilômetros percorrido, multiplicando a quantidade de horas vezes os quilômetros por hora, nesse caso aqui seria 85, e depois, uma informação muito importante é aqui, ele utiliza um carro que faz 12 quilômetros por litro, então a gente vai colocar isso aqui no Java, vamos entender melhor como funciona. Então vou vir aqui e a gente vai precisar ler esses dados, né? Então, scanner, input, e vou fechar o meu input aqui. E aqui vai ser a quantidade de horas, então int qtd horas igual input.nextInt, que é o valor inteiro, e também quilômetros por hora, né? Então a velocidade média, eu vou colocar assim, int velocidade média, que seria por hora também, né? Posso até colocar aqui hora, velocidade média hora, igual input.nextInt também. Então, quando a gente sabe quantos quilômetros ele rodou, multiplicando um pelo outro. Vou colocar aqui int QTD quilômetros, igual a quantidade de horas multiplicado pela velocidade média hora, ponto e vírgula, e agora a quantidade de litros. Nesse caso aqui, já vai ser um double, né? Vou colocar assim, double QTD litros gastos, que é igual o total de quilômetros que ele percorreu, dividido por isso aqui, No caso, o carro dele faz 12 quilômetros por litro, né? Então a gente tem que saber a quantidade de litros. E se são 12 quilômetros por litro e a gente tem a quantidade de quilômetros, basta dividir aqui por 12.0. Aí a gente já vai ter a quantidade de litros gastos. Opa, isso aqui, é um input.close. Certo, agora tá correto. A gente vai ter que imprimir esse valor aqui. Então, vou colocar sysalт, Ctrl espaço, vou abrir e fechar aqui, meu aspas duplas, e eu vou mostrar o valor aqui, só que formatado, né? Então, tem que ser 3 casas depois da vírgula. Então, aqui eu vou pegar esse valor, vou colocar vírgula e colar ele aqui. Aí aqui, para ele ficar formatado, eu vou colocar %.3f e depois ele tem que dar uma quebra de linha. Então, %n, e aqui eu vou trocar ln por f. Printf, a gente vai imprimir uma string formatada, onde aqui ele vai mostrar o valor da quantidade de litros gastos, e depois que ele mostrar, ele vai dar uma quebra de linha. Basicamente isso. Eu vou salvar e vamos fazer um teste. Primeiro 10, o segundo 85. F11 para iniciar. Eu posso apertar F11 ou clicar aqui em cima, e o primeiro vai ser 10, que são a quantidade de horas que ele dirigiu, e a velocidade média por hora, que é 85. Então ele me resultou 70,833. Você viu que aqui, ele me resultou o vírgula, né? Mas não é isso que eu quero. Eu quero o ponto. Para substituir a vírgula pelo ponto, vou fazer assim, locale.setDefault locale.us, tá bom? Pra gente trocar pro tipo americano. Em vez de colocar o vírgula, ele vai trocar por um ponto, Vou iniciar aqui de novo. 10,85. Ele já colocou o ponto aqui pra mim. Então, 70,833, que é exatamente isso. Então, vamos ver se está certo. Vou copiar essa solução, vir aqui em enviar. Aqui vou selecionar tudo, Ctrl V, enviar. Está na fila para ser julgada. Vou vir aqui em submissões. Vamos aguardar alguns instantes. Foi aceito porque está correto. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Continue resolvendo mais exercícios porque tem bastante vídeo aqui no canal já. Tem bastante coisa pra gente aprender. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, deixem as dúvidas aí nos comentários, tá bom? E vamos nessa.